Boa noite, pessoal! Bem-vindos à nossa live Recupere Agora, onde a gente vai falar sobre os vestibulares de medicina aqui do Espírito Santo. Gente, porque conhecer a prova que vocês vão prestar vestibular faz toda a diferença, né? E não tô nem falando de conteúdo, de quantidade de questão, não. É conhecer o máximo de informações sobre a prova, sabe? Até aquela prova que você pode levar lanchinha que você não pode. Imagina, você prepara o seu lanchinho, chega lá, não pode usar. Ou aquela prova que você não pode levar nem a caneta, tem que ser da faculdade. Tudo isso mexe com a logística, porque você vai lá, pega o seu lápis da sorte, aponta 50 vezes, chega na prova, não pode usar. Imagina, véspera da prova com as emoções à flor da pele, tudo abala, né? Então a ideia dessa nossa conversa é falar sobre as características dos vestibulares. E frisem na parte de conversa, tá, gente? Então, podem me mandar as perguntas e a gente vai aqui dividindo informações sobre o assunto, ok? Gente, um detalhe importante. À medida que a gente for interagindo sobre as características dos vestibulares, eu vou passar algumas informações e essas serão, assim, pontos chaves dessa live, que são as informações estruturais sobre a prova, ok? Então, a gente vai ver, daqui a pouquinho, a gente vai ver um videozinho que vocês vão ver uma linguagem que vocês conhecem bem, uma estrutura que vocês conhecem bem, essas principais diferenças, beleza? E friso que interajam, podem mandar as dúvidas, algumas que chegaram eu vou responder daqui a pouco. No momento nenhum eu vou passar uma listinha de exercício, hoje é light, beleza? Vamos ver esse videozinho que fala sobre as diferenças, as principais em relação à estrutura dos vestibulares, ok? Pessoal, eu realmente acredito que a aprovação em medicina depende de vários fatores e que um desses fatores determinantes é você conhecer a estrutura do vestibular da faculdade de medicina que você vai prestar. O que nós temos, hoje eu vou analisar com vocês as nossas faculdades aqui do Espírito Santo, o que nós já temos definido é o edital da Inescam. Então eu vou falar dele e vou falar como foi o último vestibular das outras faculdades. O que eu quero é que vocês tenham uma noção da diferença entre o estilo de uma prova e outra e como que isso vai influenciar na sua preparação. Em relação à prova da Inescam, o último vestibular e o próximo já está definido que será nesse formato, ok? Então, na Inescam, a prova acontece em um dia só, de manhã e de tarde. São 60 questões objetivas e uma redação. Então, é um tempo de prova que, em relação às outras faculdades, nossa é superior, porque você tira a redação e o resto do tempo para as objetivas, certo? Se você pega, por exemplo, agora Multivix, UVV e Unesc, eu estou falando do último vestibular. Não sabemos se o próximo será exatamente assim, mas o importante é te orientar para as possíveis diferenças, ok? A Multivix é só uma tarde de prova. E nessa tarde de prova, você vai fazer 30 questões objetivas, 4 discursivas, sendo 2 de Química e 2 de Biologia, e a redação, num tempo de 5 horas. Então, 5 horas para essas questões. Ao VV já é diferente. Ao VV, um dia acontece uma parte da prova, a primeira fase, e a segunda fase em outro dia. Um dia você vai fazer questões objetivas, 60 questões objetivas geral, incluindo Química e Biologia, e no outro final de semana, aí você tem objetiva e discursiva, mas só de Química e Biologia. Então você consegue, entre a primeira e a segunda fase, ter um estudo totalmente orientado para a área de biomédicas, certo? A Unesc, ela já tem uma outra particularidade. A prova é um dia só à tarde, são 50 questões objetivas, 4 horas e meia, sendo que tem 4 discursivas, 2 de Química e 2 de Biologia, mas o peso é diferente. A prova de Biologia tem peso maior. Eu sempre oriento vocês para fazer Biologia primeiro, beleza? Cabeça tranquila, faça a prova de Biologia. Sendo uma prova que tem peso diferente, mais um motivo para isso. Depois vocês vão lá e arrasem Química. Gente, mesmo que a gente tenha mudanças, o que eu quero mostrar para vocês
se orientem pelo edital para organizar o estudo de vocês. É isso aí. Pronto. Acho que deu para ver, né, gente? São diferenças muito significativas de uma prova para outra. Olhando aí sobre as provas e no processo de preparar essa live para a gente falar sobre as diferenças, a EMESCAN não, porque a EMESCAN, a primeira turma de medicina é mais velha do que eu, né, gente? Mas na Multivix, na Unesc, na UVV, eu tenho alunos desde a primeira turma. E na primeira turma da Multivix, em especial, o Eduardo, Dudu, um aluno meu que entrou na primeira turma do vestibular de medicina da Multivix, quando ele passou, ele me deu uma caneca, que eu tenho até hoje, gente. É uma caneca adolescente. Sofreu um pouco a erosão, os anos, mas ainda está altamente utilizável. Eu adoro essas lembranças das histórias com as faculdades. E daqui a pouco serão vocês, né, que vão estar talvez indecisos de saber para onde vai depois que for aprovado em todas elas. Gente, mas vocês viram que tem diferença, né? Entre uma prova e outra, tem diferenças que merecem essa atenção para você conseguir preparar dentro da particularidade. Do que eu estou falando? Por exemplo, você fazer uma prova de uma faculdade que tem 20 questões de química e uma que tem 7 questões de química, é diferente. Quando você tiver se preparando, você tem que, aí você vai fazer de acordo com o seu esquema, os seus horários de estudos, o seu momento de treino. Então vamos supor, você quer EMESCAN, o próximo vestibular da EMESCAN tem 20 questões de química e você também quer prestar o vestibular da UVV que tem 10 questões de química. Você pegar listas com este número de questão e sentar e cronometrar o tempo que você resolve essas questões, sem calculadora, lógico, para você ir familiarizando com o tempo que você terá disponível em cada um dos vestibulares que você for prestar. É disso que eu tô falando, sabe? Quando eu quero que nesse nosso encontro aqui, vocês saiam com informações práticas que vocês possam utilizar, isso é uma delas. É vocês se treinarem dentro da estrutura de cada prova. E uma dica é essa, pegar o número de questão do vestibular para saber como é que vocês evoluem naquele número de questões e saber também o tempo que vai gastar, enfim. E é isso, as estruturas dos vestibulares, a diferença de dias de prova, de uma prova para outra, tudo isso faz bastante diferença. Uma coisa que acontece assim, todos os anos, são mais de 20 anos dando aula para alunos que vão prestar medicina. Uma coisa que acontece vamos supor, o aluno tem foco para uma determinada faculdade e o vestibular daquela faculdade não é o primeiro na sequência dos que vão acontecer. Aí acontece do aluno não passar no primeiro vestibular que vem, mas ele é aprovado no outro. Então, assim, o que é muito importante disso? Não deixar desestabilizar, entendeu? Porque vocês estão no meio do processo de preparação. O resultado numa prova nem de longe determina o resultado que você vai ter em todas as provas, entendeu? Muito pelo contrário. Esse resultado, se não for positivo, que a gente está torcendo sempre para que seja, ele tem que servir de orientação para você identificar o que precisa fazer para as outras provas em seguida, entendeu? Então, gente, vimos a diferença entre as provas. Uma coisa importante é que tudo que eu falei, né, eu falei no vídeo, eu estava falando do vestibular do ano passado, porque o único edital que está específico como vai ser a próxima prova é o da EMESCAN e exatamente para o vestibular agora de maio, porque para o vestibular do final do ano a gente vai ter modificações e essas modificações eu até fiz um vídeo no Instagram explicando o que muda para o edital de outubro. O edital de maio já está definido, certo? Passando por essa primeira etapa, que é a diferença entre quantidade de provas, estrutura de provas. Só um minutinho que tem uma pergunta. Volta ela para mim, por favor. A prova da Multivix só acontece uma vez por ano, entendeu? Por exemplo, a EMESCAN, ela tem vestibular para o primeiro semestre, para o segundo semestre, assim como a UVV. A Multivix também tem a turma que vai começar no primeiro semestre e no segundo, só que o processo de avaliação ocorre uma vez por ano, entendeu? Então, essa é uma diferença entre eles. Gente,
Hoje o nosso foco são as faculdades aqui do Espírito Santo, mas os meus alunos queridos de fora que estão assistindo a live também, Rio de Janeiro, Colatina, Linhares, todo mundo, muito bem-vindos a esse momentinho. E em relação aos outros estados, com certeza a gente vai ter um momento para analisar os outros vestibulares, beleza? Nesse mesmo formato, com o máximo de informações sobre cada prova. Gente, esse primeiro item foi uma visão mais geral. Agora vamos falar de Química, porque agora eu quero falar sobre a diferença entre as provas de Química. Vamos a elas? A prova da Unesp de Química foram 10 questões. Dessas 10 questões, nós tivemos 6 questões de conteúdos de introdução à Química, muito bem dividido, tá? Caiu balanceamento, caiu gases, foi muito bem dividido os conteúdos. E tivemos 4 questões avançadas. Dessas questões de conteúdos avançadas, teve reações orgânicas, teve pilha, estequiometria e mais um outro assunto, acho que foi soluções. Só que tem um detalhe importante para vocês. Gente, 10 questões. 4 questões, conteúdo avançado. Imagine que dessas 4 questões, 3 foram anuladas. Por que é importante eu frisar? Eu estou pegando pontos do último vestibular que podem fazer muita diferença na preparação de vocês. Por exemplo, você pega uma prova como a da Unesp com essas 10 questões, como é que você imagina que 3 questões serão anuladas e justo 3 das 4 de nível avançado? O que você tem que ficar para você disso? Gente, você resolveu uma questão, não achou resposta, pula, não gasta o seu tempo. Por que eu fico preocupada com muita questão anulada numa prova? Porque isso prejudica diretamente o meu aluno. Porque vocês vão totalmente preparados, vocês vão sabendo o conteúdo. Então a tendência é resolver, não deu certo, testar de novo, testar de novo. Tem limite. Vocês sabem a matéria. Questões com erro podem acontecer. Então você fez, não deu, testou de novo, não deu, passa para outra, beleza? Então assim, internalizem. A primeira informação sobre as nossas estruturas de provas diferentes é internalize que você não pode gastar o seu tempo todo com uma questão que está com erro estrutural. Beleza? Mas apesar dessas questões que foram anuladas, a prova estava muito harmônica na distribuição de conteúdos, a prova da Unesp. Gente, em relação a todos os vestibulares, quando estiver perto da prova, vocês terão treinamento específico com eles, tá? Tanto a galera do curso do Diferencial Medicina, quanto a galera que entra fazendo as aulas no Revise e Passe, então não preocupa que vai ter treinamento. Então falamos da prova da Unesp, falamos da importância de pular a questão quando tem chance de estar com o gabarito errado. A última prova da Multivix, lembrando que tudo isso eu estou falando do último vestibular. O último vestibular de medicina da Multivix, nós tivemos 7 questões. Dessas 7, 4 foram introdução à química e 3 nível avançado. Ou seja, a distribuição está muito harmônica, certo? Então, das 7 questões da Multivix, 4 foram introdução e 3 nível avançado. Gente, isso quer dizer que foi muito bem equilibrado, cobrou bem conteúdo do primeiro semestre e do segundo semestre. O que a prova da Multivix teve de um pouco atípico? Ela teve muita teoria. E quem conhece a prova da Multivix sabe que é uma prova que tem muito cálculo, certo? O VV, gente, a prova do VV foram 7 questões de introdução à química, das 10, e 3 questões nível avançado. O que vocês têm aí de informação da prova da UVV? No introdução à química, dessas 7 questões, que foram muito bem distribuídas, depois, gente, a gente vai ter um momento que eu vou analisar cada prova de cada faculdade do último vestibular. Não hoje, tá, gente? Hoje é só bate-papo. Mas vai ter o dia que eu vou falar live da prova da UVV, entendeu? Certinho, aguardem. Mas voltando à prova da UVV, eu só queria dar uma destacada. Nas 7 questões que tiveram de introdução à química, uma delas foi de alotropia, falando da diferença entre carbono grafite e carbono diamante. Só que olha o detalhe,
Eu não sei se vocês sabem, no Instagram do Diferencial, todos os dias úteis entra uma dica diferencial, uma dica de 1 minuto de qualquer conteúdo. E chuta, uma das dicas do ano passado era exatamente o que cobrou nessa questão. Então, assim, a dica explicava a questão. O que eu quero dizer com isso? Não tem as meia hora por dia que vocês se permitem ficar em rede social? Pega dessas meia hora e dá uma olhadinha na dica diferencial, porque vai que outra questão que vai estar no vestibular está lá também. Acho que vale a pena. Então, a questão de alotropia, a dica diferencial resolvia. Mas voltando à prova, no curso avançado, nas questões que tiveram, que são referentes ao curso avançado, eram 3 questões muito boas, destaque para uma questão de diluição de solução, excelente, porque misturou bastante conteúdo, a parte quantitativa antes, uma excelente questão. Resumindo, a prova do UVV foi um espetáculo, muito bem distribuída. Vamos nos divertir com ela em outro momento. Próxima prova que a gente vai falar, prova da IMESCAN. Gente, em relação à prova da IMESCAN, o último vestibular, que também será agora o de maio, são 20 questões de química. Do último vestibular, nós tivemos 5 questões de introdução à química e 15 questões do curso avançado. O que eu preciso mostrar para vocês? Pensa, quando eu falei da Multivix, era metade e metade praticamente. O NESC e o VV é mais introdução à química. O da IMESCAN é mais do curso avançado. Você não está pensando não, né? Se eu quero o IMESCAN, eu posso estudar só matéria do curso avançado. Na verdade, 5 questões, uma questão define sua aprovação ou não. Então imagina 5. Então só por essas 5 você já não pode ignorar os conteúdos do Introdução à Química. Mas o detalhe é que dessas 15 questões do avançado, por que eu escrevi isomeria aí? Detalhe que eu boto uma palavra para poder fazer o link para vocês, não estão todos os conteúdos. A questão que tinha de isomeria, que é um conteúdo do curso avançado, você só conseguiria fazer se você soubesse nomenclatura, que é do Introdução à Química. Ou seja, para se preparar para essas provas de química, necessariamente você precisa ter noção do conteúdo de introdução e do conteúdo avançado, porque eles estão interligados, beleza? Mas o que eu quis mostrar para vocês é a diferença entre quantidade de questões de uma prova, de outra, beleza? Vamos seguir analisando. Então, nós falamos da prova objetiva dessas faculdades todas. Nós falamos das provas objetivas dessas faculdades. Lembrando que nós vamos analisar todas essas provas em horários específicos, vou resolver as questões, tirar dúvida, tudo no momento que não seja um momento sentada, né, gente? Num momento de estudo a gente vai fazer isso. Mas eu aproveito para falar da discursiva. No vestibular passado não teve discursiva na IMESCAN, certo? E não teve, nós tivemos discursivas na UNESC e tivemos discursivas na Multivix. Peguei a da Multivix para análise, para o que eu quero mostrar para vocês. A prova da Multivix tem 2 discursivas de química. Então, imagina, o seu ano de estudo está centralizado em 2 discursivas de química. Sendo que a primeira discursiva tinha A, B, C, D, E e a segunda discursiva ABC, se não me engano. Gente, a primeira questão da Multivix, para você resolver essa discursiva, você precisava saber montar a fórmula do nitrato de amônio. Imagina, nomenclatura de sais, apostila 2 do curso de Introdução à Química. Esse item definia você resolver a questão ou não. Imagina, se você confundisse amônio com amoniá, já era a discursiva inteira. Por quê? A questão inteira da discursiva. A letra A, B, C, D e E, todas as alternativas dependiam de saber montar a fórmula dessa substância. Entre essas alternativas, uma era de estequiometria. Estequiometria com teor de pureza. E muito simples, tá, gente? Mas para montar a reação, você dependia de saber o composto. Qual a mensagem que eu estou passando? Não dá para ignorar o conteúdo de base. Não dá, porque por mais que você saiba o conteúdo avançado, o conteúdo de base pode estar sendo cobrado lá de forma determinante.
que foi o que aconteceu na prova da Multivics. Não importava se você sabe estequiometria com teor de pureza, se você sabe fazer balanceamento, deslocamento de equilíbrio, o que for, você precisava saber montar nitrato de amônio, beleza? Então, isso é um detalhe que foi fato, né? Essa questão definiu quem está na faculdade agora, cursando a Multivics, e quem está no cursinho de novo, entendeu? Quando o assunto é a prova de química. E a segunda questão foi uma questão de orgânica, mais especificamente de reações orgânicas, por sinal espetacular. A prova da Multivics é uma prova excelente. Quando eu falo uma prova excelente, eu estou falando de uma prova muito bem elaborada, muito direta, não tem pegadinha do mal, não. A pessoa sabe a matéria, ela é feliz, ok? E a segunda questão era uma zero de cálculo, mas chuta o que precisava para fazer a questão de reações orgânicas? Nomenclatura orgânica. Aí, quando a pessoa pensa, na minha apostila do curso avançado e no curso de introdução também, a parte de nomenclatura orgânica só dá umas 50 a 70 páginas da apostila, entre exercícios, exercício teórico, discursiva. Por que tanto exercício de nomenclatura? Porque poderia influenciar a aprovação, como aconteceu na prova da Multivics. Gente, muita atenção com o conteúdo dos 2 semestres. Vocês serão amplamente avisados nas nossas redes sociais de quando terão as transmissões específicas para análise e resolução das provas, entendeu? Que é uma proposta diferente dessa. Eu vou falar qual prova, eu vou disponibilizar o material em PDF, tudo para que vocês tenham a possibilidade de resolver primeiro a prova, para quando eu chegar analisando, explicando ponto a ponto da questão, fazer sentido e realmente agregar para vocês. E pessoal, acho que ficou claro, né? As provas são diferentes, os vestibulares são diferentes. O que é igual para todos eles? A importância de saber os conteúdos avançados e de saber os conteúdos de base. É aí que entra o Recupere Agora. O que é o Recupere Agora? Eu tenho situações muito diferentes o tempo todo. Tem uma situação que eu vou contar para vocês, uma história do semestre passado, de uma aluna querida, que inclusive é contracapa da apostila do curso avançado, que depois talvez eu consiga colocar até a contracapa para vocês verem, que é uma aluna que quando ela entrou no diferencial, ela entrou no curso avançado. E ela fez o curso avançado, eu acho que por umas 2 semanas, até que a gente não teve muita semana antes de entrar a reclusão, mas em 2 ou 3 semanas do curso avançado, ela falou que preferia fazer introdução à química e depois o avançado, mesmo que aquilo significasse ter que olhar para o final do ano para aprovação e não para o meio do ano. Difícil a decisão, né? Uma pessoa que está no curso avançado decidir voltar para a introdução para ver a matéria de base mais devagar. Resultado dessa decisão: aprovação em todos os vestibulares de medicina do Espírito Santo, que já saíram o resultado até agora. O GV, Multivics, EMESCAN, todos que ela prestou, ela foi aprovada. Então, assim, gente, ter a estratégia é muito importante. E não dá para bater o martelo. Eu não posso falar, por exemplo, que um aluno que está 10 anos sem estudar, ele é do introdução. Não necessariamente. Eu tenho um aluno que está fazendo o curso agora, que é de outra área, acho que ele é engenheiro há 10 anos sem estudar, e ele está indo excelente no curso avançado. E tem aluno que terminou o 3º ano passado e está na introdução. Por quê? Porque depende de um monte de coisas, inclusive vindo de 2020, aí que depende de um monte de coisa mesmo. De ter conseguido estudar na pandemia, se você foi de 3º ano, ter conseguido fazer um bom 3º ano. Aline, gente, essa é minha aluna da história que eu contei para vocês, que estava no curso avançado e voltou para o curso de introdução, fez o introdução, depois fez o avançado e passou em todos os vestibulares. Não somente ela, como outros alunos que fizeram a mesma coisa e colecionaram aprovações. É porque a dela é diferente por ter ido de um curso para o outro. E com muito orgulho, ela é contracapa da nossa apostila. Então, ela fez os 2 cursos do diferencial. Bem, mas o que eu quero finalizar este nosso encontro é dizendo que, como as realidades são diferentes e as necessidades são diferentes, por isso que a gente criou o programa Recupere Agora.
que é o Recupere Agora? A gente vai fazer um curso intensivo com 10 conteúdos do curso avançado, certo? 10 conteúdos, termoquímica, eletroquímica. Eu vou selecionar esses conteúdos. Se você tem uma base boa em química, tem vontade de ser aluno do diferencial, mas às vezes não tem a possibilidade de fazer um curso extensivo de 50 horas, esse curso é um curso que vai ser menor, onde eu vou trabalhar esses 10 conteúdos. Então, se você tem uma boa base em química, você já vai focar nessas 10 questões. Mas vamos supor que você queira ver esses conteúdos, mas esses conteúdos têm pré-requisito. Como é que você vai saber? Você não vai saber, eu vou te contar. Cada conteúdo, depois todo mundo que está no grupo VIP vai ter essas informações todas detalhadas, tá, gente? E quem não tiver, entra, porque o sorteio vai acontecer lá no grupo VIP, beleza? Eu vou falar o conteúdo e quais são os pré-requisitos. E se você precisa desses pré-requisitos, você vai poder fazer só aquele conteúdo, explicando. Imagine, você quer fazer pH. Você quer aprender pH no diferencial. O curso intensivo tem pH, mas quando você olha os pré-requisitos, você vai ver que precisa de estequiometria, precisa de soluções, precisa de balanceamento. Aí você... Gente, o intensivo são 10 conteúdos, mas você vai ter a possibilidade de fazer online, com todo o meu apoio, o pré-requisito que você precisa. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um curso que vai dentro da sua necessidade. O Recupere Agora é para isso, né, gente? Porque não dá para oferecer a mesma proposta para todo mundo se neste momento, março, vamos pensar na prova da EMESCAN que está marcada para agora, para maio, 16 de maio. Não dá, as necessidades são diferentes, as preparações são diferentes. Olha aí, tá para vocês o curso intensivo, tá vendo? Termoquímica. Termoquímica precisa de estequiometria. Ah, mas eu sei bacana estequiometria, então, para mim, eu não preciso fazer online estequiometria. Eu posso fazer só o termoquímica. Mas um outro aluno, não, eu preciso deste pré-requisito. Ele pode fazer só aquele pré-requisito. Estão entendendo como é que funciona? Olha ali o item 6, reações orgânicas. Gente, nesse intensivo tem reações orgânicas? Tem. Tem nomenclatura oficial, usual, comercial? Não. Ah, mas eu sei bem essa matéria? Seja feliz. Se você tem dificuldade nesse conteúdo, não tem problema. Você pode fazer online só o pré-requisito que vai te dar condições de fazer. Gente, funciona, ok? Aqui os conteúdos selecionados e os pré-requisitos você faz de acordo com a sua necessidade. Qualquer dúvida sobre mais informações sobre o funcionamento do Recupere Agora, entre em contato com a gente por WhatsApp, beleza? Que a equipe do Diferencial vai te atender nas suas necessidades e a gente foca onde? Foca nas aprovações agora no meio do ano. E espero que logo, logo você esteja fazendo parte do Diferencial Medicina, presencial ou online, ou os dois, né? Porque às vezes para conseguir fazer isso a gente vai precisar dos dois. Eu coloquei ali um com pré-requisito só para vocês entenderem do que eu estou falando. Imagine que lá no curso intensivo você tem diluição, mistura e titulação, beleza? E você precisa desses conteúdos. Só que o pré-requisito é reação de neutralização, aspectos quantitativos e estequiometrias. Se o aluno já sabe bem essa base, ele não precisa fazer aula extra daquilo. Mas se você tem dificuldade, você vai fazer online essas aulas extras desses conteúdos com todo o meu apoio para conseguir acompanhar o curso avançado, que terão encontros ao vivo toda semana. Vai funcionar, gente, vai funcionar. O objetivo do Recupere Agora é te dar condições de estar preparado para a prova de Química e garantir sua aprovação em Medicina. Gente, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença estrutural entre as provas, a diferença entre as provas de Química e o Recupere Agora, que vai te ajudar a se preparar para os próximos vestibulares. Eu adorei esse nosso encontro e lembrem-se que teremos outros só para trabalhar as provas de cada faculdade. Eu sou a professora Keila, do curso Diferencial Medicina, e foi um prazer estar aqui dividindo com vocês esse momento.